O Dia Nacional do Extensionista Rural, celebrado em 6 de dezembro, foi lembrado pela Frente Parlamentar da Assistência Técnica e Extensão Rural em um seminário que discutiu medidas para fortalecer o setor. No total, existem hoje no Brasil cerca de 15 mil extensionistas que atendem mais de 2 milhões de famílias em todo o país. E nós vamos saber mais detalhes sobre o trabalho dos extensionistas com o presidente da Frente Parlamentar da Assistência Técnica e Extensão Rural, deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais. Bem-vindo, deputado. Eu que agradeço, é um prazer falar de um dia tão especial para mim, que é o Dia do Extensionista Rural. Eu que sou extensionista há 30 anos e tenho o prazer de ter o Gabinete da Extensão Rural aqui no Congresso Nacional. Que ótimo, deputado. Então, queria que o senhor explicasse para a gente quais são as medidas mais necessárias para o setor nesse momento. As principais medidas do Pacto de Fortalecimento e Revitalização desse serviço que sobreviveu aos tempos e aos desafios estão focados nas fontes de financiamento e também no conceito da assistência técnica e extensão rural. Como eu disse, a extensão rural é uma educação não formal, onde a sala de aula são as criações, as comunidades rurais, as plantações, e a assistência técnica já trabalha com a produção, o aumento da produtividade. Nas fontes de financiamento, nós fizemos um compromisso de apresentar projetos para gerar renda, principalmente para o governo federal contribuir com esse serviço, como você disse, Regina, está feito aí por 15 mil extensionistas espalhados por mais de 5.300 municípios brasileiros. Já apresentei um projeto de lei destinando recurso da mineração, já que a mineração é um patrimônio nacional, então precisa que o Estado brasileiro contribua com esse serviço tão essencial para o desenvolvimento da nossa agricultura, também recursos do pré-sal e outras fontes, como, por exemplo, as empresas produtoras de matéria-prima para o biodiesel, que já têm um desconto do governo federal de tributos, que esses tributos venham para a ANATER, que é a Agência Nacional da Assistência Técnica e Extensão Rural, que foi criada por um movimento liderado pelas organizações dos agricultores familiares, da extensão rural e principalmente pelo nosso mandato enquanto presidente da Frente Parlamentar, quando foi criada a ANATER em 2013, com o objetivo de otimizar a utilização de todos os recursos federais que estejam disponíveis para esse serviço, já que há sobreposição em órgãos e ministérios tratando do mesmo tema. Então, a extensão rural, ela sobreviveu aos tempos. Nesse seminário, nós pudemos ouvir também os desafios, como, por exemplo, estados importantes, como o estado de São Paulo, extinguiu o serviço. Há estados como a Bahia, que fez a fusão da pesquisa com a extensão, e com isso também extinguiu esse serviço. E hoje nós vivemos um desafio. Estados importantes como Rio de Janeiro, a minha Minas Gerais, que trata da fusão, já que esse desafio, nós não temos estudos técnicos. Por isso, como presidente da Frente Parlamentar, me posicionei contrário à fusão, sem conhecer em detalhes a proposta tanto do governo do Rio de Janeiro, como a proposta do governo de Minas, porque pesquisa e extensão são serviços complementares, mas com lógicas muito diferentes. E eu faço sempre uma comparação. Já que o Brasil, nos últimos 40 anos, aumentou em 70% a área plantada e aumentou em 250% a produtividade. Com isso, nós economizamos 150 milhões de hectares se não tivesse aumentado essa produtividade para a produção de alimentos e, principalmente, alimentos para exportação também, que são fundamentais para o equilíbrio da balança comercial brasileira. Então, a extensão rural é um serviço. Só para lembrar, deputado, que o nosso tempo é curto, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do encontro que o senhor teve com o ministro da Economia, o Paulo Guedes, e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, justamente para revitalizar o setor, uma proposta de investimento que o senhor levou para eles. Queria saber se já tem alguma resposta, qual a sua expectativa. Na audiência com o ministro Paulo Guedes e em audiência com a ministra Tereza, com o vice-presidente Mourão, nós levamos a necessidade de que o governo federal tenha pelo menos 500 milhões, já que os estados contribuem com 2,1 bilhões para manter esse serviço nesses 70 anos aí da assistência técnica e extensão rural. E também propusemos ao vice-presidente da República
que tenha uma força-tarefa técnica para cuidar da Amazônia, cuidar desses desafios que garantem a competitividade do agronegócio brasileiro. Inclusive, a extensão rural ajudou até a população de Minas lá em Brumadinho, né? Só queria que o senhor lembrasse assim, esse trabalho que é feito dos extensionistas, mesmo nessas situações difíceis, né? Olha, o extensionista rural, ele é talvez a primeira ou a última esperança de um agricultor nos grotões e nesses momentos tão tristes para nós mineiros e para o Brasil, como foi em Brumadinho. Foi a Emater, com seus extensionistas, que levantou ali todos os danos que foram causados aos agricultores e tiveram propostas de retomada da vida e da economia dessas famílias ali dentro da bacia hidrográfica do rio, onde teve o crime e o desastre de Brumadinho. Foi ali que nós nos inspiramos para que o setor minerário brasileiro destine parte dos recursos nas bacias hidrográficas onde são implantados ali os empreendimentos minerários. Que esse recurso venha para melhorar ali a infraestrutura e contratar mais profissionais para assistência técnica e extensão rural, que já tem 72 anos. Tá ótimo, deputado. Muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço e até o ano que vem, com 73 anos da Emater Minas e da Extensão Rural Brasileira. Eu conversei sobre as ações para fortalecer a assistência rural com o coordenador da Frente Parlamentar de Assistência Técnica e Extensão Rural, deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima.